Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz. E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Com muita saúde, tá certo? É nesse clima aqui de alegria que a gente vai iniciar a aula de hoje, né? Queria começar perguntando aí para vocês o que vocês estão fazendo aí nas horas vagas de vocês, né? Eu estou assistindo muitas lives, por sinal teve agora uma live do Raça Negra, e aí eu decidi iniciar nossas aulas dessa semana com músicas, né, do Raça Negra, que é uma banda que eu gosto bastante. Até entrega a minha idade, né? Fazia muito sucesso na época que eu era adolescente, tinha 15 anos de idade, então me lembra e é bem nostálgica aí para mim de um momento muito feliz da minha vida. Então, eu aconselho vocês fazerem o mesmo, né? No momento de descontração, no momento que vocês tiverem um tempinho, assistam lives, assistam séries, leiam um livro, tá certo? Porque isso faz com que a gente cuide aí da nossa saúde mental, tá bom? Olha quem eu trouxe aqui de novo para assistir nossa aula, né? Nosso amigo de vibrações positivas, tá? Vai assistir a nossa aula de hoje sobre teoria do pagamento, né? Assunto esse que a gente já iniciou na aula passada, né? Nós estudamos aí o conceito de pagamento e estudamos aí a natureza jurídica. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar alguns dispositivos que giram em torno da teoria do pagamento, tá? Então, vai ser a aula de hoje e a próxima aula estudando aí a teoria geral do pagamento. Vamos junto? Vamos nessa, gente! Bora lá? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria do pagamento. Vamos dar aí continuidade, né, à aula passada, tá? Em que nós vimos aí o conceito de pagamento e a natureza jurídica. Na aula de hoje, nós vamos iniciar as condições do pagamento. E desde já eu quero deixar bem claro que o pagamento ele apresenta duas condições. As condições subjetivas do pagamento, que é o que a gente vai conversar na aula de hoje, e as condições objetivas do pagamento, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, tá certo? As condições subjetivas, como o próprio nome diz, giram em torno dos sujeitos do pagamento. Então, qual é a pergunta que a gente faz? Quem deve pagar o pagamento e quem deve recebê-lo? Tá certo? Então, a gente vai estudar aí de quem deve pagar e quem deve receber esse pagamento, tá certo? E as condições objetivas seriam todas as outras condições que não dizem respeito a esses sujeitos. Tá? Então, todas as demais condições que não dizem respeito a esses sujeitos, né, seriam as condições objetivas. Como o que, professora? Como, por exemplo, o local do pagamento, como, por exemplo, o prazo do pagamento, o modo como aquele pagamento deve acontecer, tá certo? Então, todas as outras condições, né, contratuais em torno do pagamento vão dizer respeito às condições objetivas, que é o que a gente vai conversar na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá iniciarmos aí as condições subjetivas do pagamento e a gente vai começar aí de quem deve pagar, né? Bem, quando a gente faz essa pergunta, quem deve pagar, a primeira resposta que vem à nossa cabeça é quem? O devedor, tá certo? Então, via de regra, quem deve quitar a dívida, quem deve pagar a dívida é o devedor, que é aquele que é incumbido, né, em realizar a prestação devida. Não é isso que a gente viu até agora? Então, o devedor, os solvens, como a gente conversou na aula passada, a nomenclatura de devedor, que seria o sujeito ativo do pagamento e o sujeito passivo da relação jurídica obrigacional, como a gente conversou na aula anterior, né? Então, esse devedor é quem deve, é quem é incumbido aí o dever de cumprir com a prestação. Mas será que é somente esse devedor, né? Será que é somente ele? E aí o artigo 304 nos responde, tá? O que ele vai dizer? Qualquer interessado, vejam que eu botei aí em vermelho, né? Na extinção da dívida, pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo a posição deste. Então, veja que além do devedor, um terceiro ele pode vir a quitar a dívida.
né? E o artigo 304, ele vai dividir esse terceiro, que é uma terceira pessoa, em terceiro interessado e terceiro não interessado, que é o que a gente vai discutir agora, a diferença, né? O que seria esse terceiro não interessado e esse terceiro interessado, tá certo? É o que a gente vai ver a partir dos próximos slides, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos junto? Então, gente, recapitulando aí, quem deve pagar a dívida, via de regra, é o devedor. Não é isso que a gente viu? Mas o código permite que uma terceira pessoa pague a dívida, tá certo? E aí ele vai dividir essa terceira pessoa em terceiro interessado e terceiro não interessado. Então, o que seria esse terceiro interessado? Seria aquele que encontra-se juridicamente adstrito ao pagamento da dívida, ou seja, que guarda um vínculo jurídico com a relação obrigacional, tá? Que tem interesse, por isso o nome, terceiro interessado, né? Ele tem interesse que aquela dívida venha a ser quitada. Exemplo clássico que eu trouxe aqui para vocês, o fiador. Ora, se eu devo fiéis, o fiéis a gente sabe que exige aí um fiador. Caso eu não quite o meu fiéis, esse fiador pode ser chamado à responsabilidade. Não foi assim que a gente viu? Inclusive, gente, tendo seu bem de família o quê? Penhorado. Não é verdade? Então, esse fiador, ele tem interesse que aquela dívida venha a ser quitada. Então, ele é um terceiro o quê? Interessado no pagamento da dívida, tá? E aí, o artigo 304, ele vai dizer, qualquer interessado, como, por exemplo, o fiador, o subinquilino, dentre outros, na extinção da dívida, pode pagá-lo. E aqui, nessa segunda parte, é muito importante, olha o que é que ele vai dizer. Usando, tá certo? Usando, se o credor se opuser, então, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Ou seja, se o credor não aceitar dizer, não, eu só quero receber das mãos do meu devedor, não quero receber de mais ninguém. Ele pode dizer isso? Não. Se o credor disser isso e fizer isso, tá certo? Esse terceiro interessado, ele pode se utilizar dos meios conducentes à exoneração do devedor. Que meios conducentes são esses? Por exemplo, a ação em consignação em pagamento. Ele pode consignar o pagamento, ou seja, fazer um depósito daquele pagamento em uma conta judicial, em uma conta bancária, até que o credor aceite o seu recebimento. Né? E o que isso seria, por que isso seria bom, ele fazer esse depósito, né? Isso iria livrar o devedor da mora, né? Dos efeitos da mora, ou seja, dos efeitos do atraso do pagamento, tá certo? Então, o terceiro interessado, ele tem legitimidade, é isso que eu quero dizer, ele tem legitimidade de quitar a obrigação, assim como tem o devedor, tá certo? Inclusive, se utilizando desses meios conducentes à exoneração do devedor. Tudo bem? Então, vamos lá. E o terceiro não interessado? Então, como o próprio nome diz, se o terceiro interessado, que a gente acabou de ver, é aquele que se encontra juridicamente adstrito ao pagamento, o terceiro não interessado é aquele que não guarda nenhum tipo de vínculo jurídico com o pagamento, tá? Muitas vezes ele pretende realizar esse pagamento por uma questão moral, né? Como, por exemplo, o pai que paga a dívida do filho maior, o filho está devendo cartão de crédito e ele resolve aí pagar a dívida do filho para que esse filho não fique aí com o nome sujo, tá certo? Quer ajudar o filho, quer ajudar um amigo próximo, um parente próximo, etc. Tá certo? Então, o terceiro não interessado, ele não guarda vínculo jurídico nenhum com a obrigação. Tudo bem? E aí, o terceiro não interessado, ele pode pagar a dívida em seu próprio nome ou em nome e a conta do devedor, que é o que a gente vai analisar agora. Quando o terceiro não interessado paga a dívida em nome do devedor, em nome e a conta do devedor, e quando ele paga a dívida em seu próprio nome. Tem algumas diferenças e a gente vai ver agora. Vamos junto? Bem, então vamos analisar aí as duas situações, né? A primeira situação seria do terceiro não interessado que paga a dívida em nome e a conta do devedor, tá? A priori, nessa hipótese aqui, esse terceiro que pagou a dívida, ele não terá direito de exigir o que ele desembolsou. Por quê? Porque ele não faz isso, ele não realiza esse pagamento por questões patrimoniais, e sim por questões
muitas vezes filantrópicas, morais. É o clássico exemplo do pai que paga a dívida de um filho maior, por exemplo. Tá? Ele não tinha obrigação de fazer isso, tá? Ele não estava adstrito à dívida, ele é um terceiro não interessado, mas ele paga por uma questão sentimental, ou seja, por uma questão aí de não querer ver o filho em situações vexatórias, tá certo? Então, por isso que dentro dessas situações, no âmbito processual, esse terceiro não interessado, ele tem que demonstrar sua legitimidade, ele tem que provar no processo por que ele está querendo pagar aquela dívida, tá certo? E aí o parágrafo único do artigo 304, ele diz o seguinte: igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste, tá certo? Então aqui, como ele fala, né? Se o fizer em nome... Igual direito, como assim? Não sei se vocês lembram do caput do artigo 304, que o terceiro interessado, ele pode se utilizar dos meios conducentes. Igual direito, ou seja, o terceiro não interessado, que paga a dívida em nome e à conta do devedor, ou seja, ele pode se utilizar dos meios conducentes à exoneração do devedor. Como, por exemplo, quando a gente citou, a ação de consignação em pagamento. Tá? Então, esse terceiro não interessado, caso o credor se opuser em receber das suas mãos, ele mesmo ele tendo demonstrado a sua legitimidade para pagar, ele pode se utilizar dos meios conducentes, que seriam, em lei-se, né, a ação de consignação em pagamento, que a gente vai estudar com mais detalhes em cenas dos próximos capítulos. Tudo bem? Bem, gente, então a segunda hipótese seria o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome. É o caso, por exemplo, de João tá devendo 5 mil reais a André, tá? João tá devendo 5 mil reais a André. Aí vem Roberto, que é um terceiro não interessado e quer comprar essa dívida de João, tá certo? Chega pro André e diz, ó, eu quero quitar o que o João tá lhe devendo, 5 mil reais. Por que ele faz isso? Com interesse aí, né, dos juros que ele vai ter em torno da dívida de João. Tá certo? Então, ele compra a dívida porque ele tem interesses patrimoniais em cima dela, tá? Então, nesse caso, ele tem direito a reembolsar, é o que vai dizer o artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga. Gente, isso é muito importante, isso aqui cai muito em prova de concurso, tá certo? Não se subroga nos direitos do credor. O que quer dizer se não se subroga? Subrogação é uma das formas de pagamento que a gente vai estudar posteriormente, que significa substituição. Então, o que quer dizer subrogar? Não subroga, quer dizer que não substituirá o credor em todas as suas prerrogativas. Digamos que no meu exemplo, né, o João estava devendo 5 mil reais ao André, né, e o André tinha pedido como garantia a moto do João. Tá? Então, ele tinha penhorado aí a moto, o João tinha penhorado a moto para o André. Quando o terceiro não interessado decidiu comprar essa dívida, decidiu pagar o André, tá certo? Ele não vai se subrogar nos direitos do credor. O que quer dizer? O João não é obrigado a dar a esse novo credor a moto como garantia. Tá? Ele vai ter direito aí sobre a dívida, o João vai passar a dever agora para o terceiro não interessado, para o Roberto, né? Vai passar a dever para esse terceiro não interessado, mas ele não vai ser obrigado a dar a moto como garantia, tá? Por quê? Porque esse terceiro não interessado, ele não se subroga nos direitos do credor. Entendido? Ok, então vamos lá. Bem, gente, então diante desse contexto, é importante a gente fazer a seguinte observação. Não é comum, né, nos dias de hoje, uma terceira pessoa, outras pessoas quererem pagar a conta de outras, né? Ou seja, pessoas virem pagar as nossas dívidas, pagar as nossas contas. Se fosse assim, seria muito bom, né? Até porque diante da situação que nós estamos vivenciando hoje, né, onde a maioria das pessoas se encontram inadimplentes, né? A inadimplência com certeza vem aumentando dentro desse período de quarentena, enfim, né? Não é comum, tá? Pessoas pagarem as nossas contas. Por conta disso, prevendo isso e sabendo disso, o artigo 306 vai cuidar da situação de pessoas de má fé, né? Serem esses terceiros que têm interesse aí, né? Que querem aí quitar essas dívidas, tá? E por isso que eu coloco essa seguinte observação.
O direito não ignora que pessoas inescrupulosas, de má fé, movidas por razões egoísticas, né, poderão valer-se da legitimidade conferida ao terceiro não interessado para se tornarem credoras do devedor, piorando a situação econômica destes, ou seja, pessoas que pagam a conta, pessoas não interessadas, terceiros não interessados, que pagam a conta de outrem para articularem algum plano de vingança ou dificultarem aí o pagamento dessas pessoas. Vamos citar aqui como exemplo, né, que eu tenho uma loja, não, João, vamos dizer eu não, né, vamos botar assim, que João tem uma loja de sapatos e Maria tem também uma loja de sapatos dentro de uma cidade onde todo mundo se conhece e Maria e João não se dão muito bem. João, sabendo, né, que Maria se encontra em uma situação econômica particularmente difícil, mas que ela ainda não está insolvente, mas se encontra aí com dificuldade, né, resolve pagar as contas de Maria para se tornar credora dela. Tá? Então, chega para um determinado fornecedor, um determinado credor e diz que quer pagar a conta. Esse credor, ele aceita, esse credor de Maria aceita. E aí, agora, Maria vai passar a dever a João, certo? Só que João dificulta a vida da Maria. Não quer, na verdade, que Maria quite essa conta. O que ele quer é fazer com que a Maria fique má vista dentro da cidade. Ou seja, quer dizer, ó, a Maria tá falida, eu tô pagando as contas dela, tá certo? Então, é isso que ele quer, tá? Então, para proteger essa determinada situação, o código no artigo 306, ele fala o seguinte, vamos ler? Vamos lá. Então, vamos lá. O que vai dizer o artigo 306? Vamos à leitura. Pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor. Então, no meu exemplo, a Maria não sabia que João ia pagar as suas dívidas para com os seus fornecedores, ou então ela sabia e disse, não receba do João. Ele está fazendo isso, tá? Porque ele quer me ver em más lençóis. Então, ou por desconhecimento, no meu exemplo da Maria, ou por oposição, tá? Ela diz, não aceite. Não obriga a reembolsar aquele que pagou, ou seja, se a Maria não sabia que João tinha pago as suas dívidas, ou então ela contestou esse fato, tá? Ela pode dizer, João, eu não vou lhe pagar. Tá? Ela não obriga a reembolsar aquele prazo. Se o devedor tinha meios para lhe dizer, eu não vou lhe pagar, João, porque eu não sabia que você tinha pago ao meu fornecedor. Eu estou devendo ao meu fornecedor, não é a você, né? Eu não vou lhe pagar, João, porque eu tinha dito para o meu fornecedor não receber de você. E eu tinha meios para ele de ação, ou seja, ela tinha condições de quitar a dívida. Né? Ela tinha situação financeira suficiente para quitar com a sua obrigação. Então, nesse caso, se esse devedor ele tinha meios para ele de ação, tá certo? Ele não é obrigado a reembolsar esse terceiro não interessado que pagou a sua conta com o seu desconhecimento ou com a sua oposição. Tudo bem? Vamos para uma última observação em torno da primeira parte da nossa aula, que gira em torno do artigo 307. Saltará a eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Ou seja, evita aí a alienação no domínio de coisa alheia, tá certo? Ou seja, eu só posso vender, uma pessoa só pode vender uma determinada coisa se aquela coisa for sua, for de sua propriedade. Se não for, ela não poderá vender, tá certo? Sob pena de não ter eficácia essa alienação. Então, por exemplo, Pedro vende uma bicicleta para João. Só que a bicicleta não era de Pedro, era de quem? Do André, tá certo? João, ele comprou a bicicleta de boa fé. Ele achava realmente que a bicicleta era de Pedro, tá certo? Mas, mesmo ele tendo comprado a bicicleta de boa fé, André poderá reivindicá-la, caso João ainda esteja na posse dessa bicicleta. Por quê? Porque Pedro não poderia ter vendido uma coisa que não era dele. Então, essa venda aqui, ela não tem o quê? Efeito, ela não tem eficácia. Mas, digamos uma segunda situação. Se João tivesse
vendido a bicicleta, ele estava de boa fé, e ele vendeu a bicicleta aí para uma terceira pessoa, para a Mari, ou seja, ele já consumiu, já passou para frente. Nesse caso, não tem mais como o André reaver, né? Porque a bicicleta já não está mais na posse do João. O que ele pode fazer? Quem é que vai arcar com o prejuízo dele, via de regra, nessa situação? Pedro, que vendeu uma coisa que não era dele e ele não poderia ter vendido. Então, ele vai ter que ressarcir aí André. Tá certo? Bora pra frente? Então, gente, dando continuidade aí às condições subjetivas do pagamento, vamos ver agora, nesse segundo momento da aula, daqueles a quem se deve pagar, né? A quem um devedor, né, via de regra, deve pagar? Então, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é quem? O credor, né? Que dentro da teoria do pagamento nós vamos chamar de acipens, né? Que seria aí o sujeito passivo do pagamento, ao mesmo tempo que ele é o sujeito ativo da obrigação, como a gente discutiu lá na aula passada, né? Então, de acordo com o artigo 308, o pagamento ele deve ser feito a quem? Ao credor. Ou a quem de direito o represente. Logo, não é somente o credor que pode receber o pagamento, mas também a quem de direito o represente, que pode ser um representante legal, um pai, um tutor, um curador, ou um representante convencional, né? Um procurador, um cobrador, etc., né? Ou até mesmo um terceiro, tá? Como um herdeiro, um cessionário, e aí vai, tá certo? Então, o pagamento, via de regra, é ao credor, mas nada impede que um terceiro, um representante, não venha também a receber, né? Sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou seja, confirmado, tá? Só depois que ele confirmar o pagamento, ou tanto quanto reverter em seu proveito, né? Porque aí vai aquele aquela velha máxima, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Então, se o credor, o devedor, ele não cientificou que estava pagando realmente ao seu credor ou a quem de direito o represente, esse pagamento só vai valer depois que for ratificado pelo credor ou então depois que esse devedor comprovar que o credor utilizou-se daquele pagamento em proveito próprio. Por exemplo, comprou um carro, né, quitou uma dívida que ele estava devendo e era notória, etc. Tá certo? Então, gente, diante de tudo isso que eu acabei de falar, né, é muito importante que na prática o devedor tome todas as cautelas necessárias para se certificar de que aquele se trata do seu legítimo credor, de que aquele se trata do representante do credor, tá certo? Sob pena de pagar mal. E quem paga mal, paga duas vezes, tá certo? Mas existem situações que mesmo o credor, né, tomando todas as devidas cautelas, ele poderia incorrer num erro. E qualquer pessoa naquela determinada situação incorreria no erro. Tá? É por isso que o artigo 309 do Código Civil, ele vai tratar da teoria da aparência, que é que vai falar aí do credor putativo ou do credor aparente, né? Que ele vai dizer assim, o pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Ou seja, quem é o credor putativo? É aquele credor falso. O que quer dizer que o putativo falso, tá? Mas dentro dessa teoria da aparência, é necessário que para o pagamento ser aceito, que apresente dois requisitos. Então, gente, é necessário que tenha aí dois requisitos, né, indispensáveis para a validade do pagamento ao credor putativo. Ou seja, que o devedor esteja de boa fé e também a excusabilidade de seu erro, ou seja, o erro ele deve ser um erro perdoável. Então, digamos que João tem uma loja de calçados, tá? E todo dia 20, Roberto, que é um representante de uma determinada marca, vai lá para receber o seu pagamento, tá certo? Vender os seus produtos, receber seus pagamentos, fazer prestação de contas, etc. Aí a empresa dessa marca demite Roberto e não avisa para ninguém, tá? Aí dia 20 ele aparece lá na loja do João e João, como bom pagador, quita a dívida. Quitou a dívida por um credor putativo, já que Roberto não trabalha mais na empresa
daquela referida marca, tá certo? Então, veja que o João, o devedor, né, estava o quê? De boa fé. E é um erro aqui, o quê? Perdoável. Qualquer pessoa na situação de João incorreria naquele erro, tá? Então, tendo esses dois requisitos, esse pagamento, ele vai ser aceito, ele vai ser considerado válido, tá certo? E quem é que vai sofrer o prejuízo no meu exemplo? Vai ser a empresa, né? Que não tomou as cautelas de avisar aí aos seus clientes da demissão do fornecedor, tá certo? E aí ele poderá entrar, essa empresa poderá entrar com direito regressivo contra o Roberto, tá certo? Contra essa pessoa que agiu aí de má fé. Tudo bem? Então era isso. Então, gente, estamos chegando ao fim dessa nossa videoaula, tá? Eu vou deixar para vocês aqui em anexo, tá? No link apostilas, um texto, tá? A título de aprofundamento da matéria, tá? Que vai nos auxiliar a desenvolver a atividade que eu vou propor para vocês a partir de agora, tá? Eu quero que vocês leiam o texto e tentem interpretar esse artigo 302, tá certo? Na próxima aula, a gente vai abrir a aula discutindo aí sobre o artigo 312, tá certo? Mas nessa aula eu gostaria que vocês lessem o texto, tá? E depois disso, lá no fórum, tira dúvidas, esse fórum não vai valer nota, tá certo? É apenas aí a título de aprofundamento da matéria. Vocês vão tentar, com as palavras de vocês, interpretar esse artigo 312. Tudo bem? O que é que ele diz? Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ela oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhes ressalvados o regresso contra o credor. Então, é um artigo bastante extenso, que requer bastante atenção, tá? A primeira impressão é que ele é um artigo difícil, mas na verdade vocês vão ver que não é. Então, eu queria que vocês tivessem um primeiro contato, lendo o artigo e tentando interpretar de acordo com o texto também que eu passei para auxiliá-los. Aí, na próxima aula, eu irei interpretá-lo, tá certo? Eu vou abrir aí a aula interpretando esse artigo e tirando aí possíveis dúvidas que surgirem em torno dele, tá? E outras dúvidas também que surgirem em torno dessa videoaula, vocês podem estar colocando no mesmo fórum, que vai servir como fórum tira dúvida. E para quem quiser, para quem desejar, também colocar lá o seu ponto de vista em torno da interpretação desse artigo 312. Tá bom? Não vai valer ponto, é apenas a título de aprofundamento, de complementariedade aí da aula. Tudo bem? Joia! Então, gente, me despeço aí de vocês no ritmo de Nando Reis, dessa live também muito boa dessa semana. Espero que vocês estejam com muita saúde. Qualquer dúvida, deixem lá no Tira Dúvidas, tá certo? Beijo grande e até a próxima aula. Sorry, espero que você me torne, para que eu possa te abraçar e te beijar de novo. Tchau, gente. Até a próxima.